Chegou o momento mais importante. Aqui nós damos prioridade e honra ao querigma de Deus, a pregação da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro, na epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. O tema da nossa mensagem é o que é uma profecia na visão bíblica. E eu queria agradecer a Deus, expressar a minha gratidão pela sua graça, pela sua misericórdia, porque se eu estou aqui é porque é uma determinação de Deus que foi soprada no coração do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus bispos nacionais que estão ali, meu concunhado Alex que está ali também, pastor Felipe que está lá no balcão, para a glória de Deus. Enfim, primeiramente também quero agradecer o apóstolo Miguel Ângelo que está nos acompanhando neste exato momento e sei que está em intercessão pelo mover do Espírito Santo aqui no nosso meio. Bem-haja na tua vida, meu apóstolo, minha bispa, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Diz assim o apóstolo São Paulo. E quero agradecer principalmente também a vocês que estão aqui, deram ouvidos à voz de Deus. O Espírito testificou. Isto é porque vocês são filhos de Deus. Muito obrigado pela honra que vocês me dão, em nome de Jesus. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o agente profético da igreja, aquele que capacita e unge os dons, os ofícios ministeriais, que estabelece os ministérios. Neste exato momento, eu rogo para que tu use os meus lábios, para que as mentes que aqui estão se tornem mente de Cristo e com olhos iluminados recebam, ó Pai, a porção diária do maná. Pai, em o nome de Jesus, desapareça toda a capacidade humana, toda logia humana, para que o Espírito da graça se manifeste e que todos recebam esta palavra no Espírito e ela produza não somente 30, nem 60, mas a 100 por um da semente, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a igreja santa do Cordeiro, justificada pela fé, diga amém. Muito obrigado, profeta dos teclados. Deus seja louvado pela sua vida. Abençoados de Deus, as igrejas de Jesus, e aqui eu falo igreja num modo geral, o corpo de Cristo espalhado por esta terra, ou sobre esta terra, tem sido alvo de muitas profecias, que por vezes não procedem de Deus. Então, como identificar se ela é de Deus ou não? Se é Deus a falar ou não? Se é o espírito do homem ou não? Se é o diabo através da carne ou não? É na palavra de Deus que encontramos critérios e princípios para o seu julgamento. É preciso que o povo de Deus saiba discernir a verdadeira da falsa profecia, e assim, distinguindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Então vamos aqui falar um pouco da etimologia do vocábulo.
No original grego, essa palavra profecia, profeteia, é a declaração da mente e do conselho de Deus. É o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, ou seja, os proteses de Deus. Então, o que é a profecia bíblica? É a expressão vocal ou o pronunciamento sobrenatural em um idioma conhecido, da predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e o seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela, ou seja, o espírito da profecia que você lê muito no livro do Apocalipse, a mente divina, a origem da faculdade profética. E aqui, conforme eu sempre submeto todos os meus esboços ao nosso apóstolo, tudo passa pelo crivo do apóstolo. Não há como você simplesmente mergulhar e, ver todos os itens, todas as nuances, tudo aquilo que está englobado na profecia. Porque as pessoas, quando ouvem profecia, pensam que é simplesmente o dom de profetizar. Profecia é muito mais do que o dom de profetizar. O dom da profecia também faz parte da profecia, mas a profecia, é um conjunto. Profecia traz revelação, e o agente da profecia é o profeta. O profeta é um ministério, é um ofício, e assim permitindo Deus, quem sabe numa próxima oportunidade estaremos falando sobre o ofício do profeta. Então, amados, o Espírito Santo é o agente profético. 1 de Tessalonicenses 5,19. 1 de Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quando você negligencia uma profecia, a palavra profética, o mover do Espírito Santo, você está simplesmente dizendo não ao Espírito de Deus. E este apagar do Espírito, não é que o Espírito se extingue, não é que o Espírito sai, não é nada disso. É que você, ao resistir à ação e à voz do Espírito Santo, você não tem estas manifestações como uma realidade na sua vida. Então, o Espírito Santo é o agente profético. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Quando você despreza, quando você negligencia a profecia, a palavra profética, e na quarta-feira passada, nós vimos a importância da revelação da palavra profética. E Paulo está dizendo, não despreze as profecias. Agora, existem abusos com este dom profético. Por que eu chamo de abusos? Porque há pessoas que se auto-intitulam profetas para terem governo e regerem a vida das pessoas. E aí ocorrem os abusos. Há pessoas que se casaram, e algumas, ou a grande maioria, eu não conheço uma que até agora não tenha se arrependido, que por causa de uma profecia se uniu com um homem ou com uma mulher, e as consequências foram drásticas. Profecia é para edificar, para consolar, para exortar, mas principalmente para a edificação da igreja. Então, versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E aqui nós vamos avançar um pouquinho daqui a pouco sobre o que significa este julgar. Por quê? Porque todos se acham capacitados para julgar uma visão ou uma ação profética, e não é bem por aí. Quando Paulo fala que não se deve
ordenar neófitos é que neófitos não podem ter posição de liderança, de destaque, de autoridade, porque Deus trabalha no amadurecimento dos ministérios. Então, ninguém chega ao ministério pastoral de uma hora para outra. Há um trabalho, há uma maturidade. Versículo 22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Isto significa que há profecias que são maldosas, que são dolosas. Então, o ofício profético é um dom de Cristo para a igreja de hoje. Nós somos um ministério que acreditamos nas manifestações do Espírito Santo. Se você quiser nos chamar de pentecostais, pode ser, pode também. Quiser nos chamar de carismáticos, também somos carismáticos. Nós acreditamos na manifestação hoje dos dons do Espírito Santo. Não somos cessacionistas. Os cessacionistas, que são algumas denominações mais tradicionais, eles acreditam que alguns dons do Espírito Santo, ficaram restritos à era apostólica para que o evangelho fosse credível. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, o evangelho ele não precisa de demonstrações, de sinais e de poder para ser credível. Ele é credível por si próprio. O evangelho é o próprio Jesus. Ele é o Logos, ele é o Verbo encarnado. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Se a igreja precisou dos dons do Espírito Santo lá atrás, por que a igreja não precisaria mais nos tempos de hoje? E depois nos chamam de hereges, quando pregamos predestinação, falso livre-arbítrio, e ninguém chama isso de heresia. Deus seja louvado. Então o que acontece, meu amado? Efésios capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Eu adoro falar sobre dons espirituais. Juventude sabe disso. Que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Você é cheio do Espírito Santo. Não tem nenhum espaço vazio dentro de você. O Espírito por completo, ele todo está dentro de você. Vasos de barro, uma excelência de poder que vem de Deus. Então versículo 11, e ele mesmo, veja bem, não foi o apóstolo quem estipulou isso, não foi coisa de Paulo. Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi Jesus quem estipulou isto, determinou na igreja. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os ministérios foram dados para sermos edificados. Todos nós somos edifício de Deus. Estamos em construção espiritual. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é que hoje nós temos... Engraçado que há igrejas que reconhecem que há mestres e pastores, evangelistas, quando chega em profeta eles param. Apóstolo então nem se fala. Como é que você reconhece parte de um versículo e não ele todo? Os dons ministeriais, e aqui não confunda dons do Espírito Santo para o crente, para o serviço, com dons ministeriais. Aqui é para edificação. Então, meu irmão, este dom é uma manifestação do Espírito. O dom da profecia, como é que ele vem? O dom da profecia é um veículo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, quem está pedindo
manifestações de dons do Espírito Santo para se autopromover pode tirar o cavalinho da chuva. E tem mais, cuidado, porque você pode incorrer num erro tremendo. Nessa sua ânsia por poder, por vaidade, você pode acabar dando espaço na sua carne para o inimigo com as suas mentiras. E aí, ao invés de você ser bênção, você será pedra de tropeço para o teu irmão. Versículo 10, a outro operações de milagres, a outro profecia, aqui já são os dons do Espírito, não é dons ministeriais. A outro discernimento de Espírito, a outro profecia. Vamos parar por aqui. Qual é o objetivo da profecia no novo pacto? Qual é a profecia neotestamentária? E aí, o nosso apóstolo, através do livro que eu divulguei aqui, o que é uma profecia na visão bíblica, sabe, ensina e explica com uma simplicidade que somente o Espírito Santo poderia fazer através dele. Lá na página 26, ele diz o seguinte, que o propósito da profecia é edificar, exortar e consolar. O que significa isso? 1 Coríntios 14, 3, por favor. Mas o que profetiza? Fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que significa isso? Edificar é levantar e fortalecer. Exortar é encorajar. Consolar é o mesmo que confortar. A maioria das profecias que você vê e ouve por aí são profecias do Antigo Testamento. O padrão é o Antigo Pacto, onde somente há sentença contrária. Hoje em dia, Deus chama a responsabilidade, Deus chama a atenção, mas o sentido é outro. Ele levanta e fortalece, ou seja, ele edifica, ele encoraja, exortando, e ele consola, que é o mesmo que o quê? Conforta. Isso é o que a profecia faz. Ou seja, se alguém traz uma palavra que envergonha, desnuda, condena, destrói, foi a carne, ou seja, o diabo através da carne, não foi Deus. Então, a profecia, quando ela vem, ela não é de forma misteriosa, porque o profeta, quando ele entrega a visão profética, ele traz numa linguagem conhecida, ou seja, a profecia no Novo Testamento é para que toda a igreja saiba e entenda. 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, ou seja, aqueles que fazem exercício deste dom, desta manifestação, sabe, que passam o tempo falando em línguas, ele está edificando a si mesmo. Agora, o que profetiza edifica a igreja. Não adianta eu ficar aqui falando em línguas o culto todo, se Deus não me der a interpretação. Ninguém vai entender nada. E a verdadeira profecia, ela é audível, portanto é para que você ouça e entenda o que Deus está querendo falar ao seu povo, qual é a visão que Deus está querendo transmitir. Versículo 5, eu quisera que todos vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, quando há manifestação, isto acontece muito aqui através do ministério do nosso apóstolo, do ministério profético, quando há línguas e interpretação, ela se equivale a uma profecia. E aqui eu queria dizer uma coisa, profecia não é só pregação da palavra. É claro que a maior profecia é a Bíblia, mas isto não faz o pregador um profeta. O profeta, ele é separado por Deus. Ele foi chamado para aquele ofício ministerial. Versículo 26.
Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Ou seja, os dons de revelação do Espírito Santo são aqueles que revelam algo, sabe? Quando Deus traz à mente do profeta algo que precisa se tornar público, conhecido. E nós vemos isto com bastante ênfase na vida do nosso apóstolo. Esses dons são a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento, não é a palavra do conhecimento, é a palavra de conhecimento, e é também o discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação, que revelam algo da parte de Deus. E o dom da profecia é o veículo, é o que traz essa pronúncia sobrenatural, esta ciência que Deus, Ele transmite. Ele diz, seja tudo feito para edificação. Agora, eu quero te falar uma coisa. Deus se revela, ou Deus revela de forma sobrenatural os seus propósitos divinos à mente profética. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta tem revelação. Agora eu quero te dizer uma coisa. O profeta não é uma filial da Kodak, que revela o tempo todo, tá? Você chega perto, não, o profeta é um vidente. Vamos lá, fala aí alguma coisa a meu respeito. Isso não é assim não, irmão. Liga na tomada, aperta um botão e começa. Pá, 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 pá. Isso é conforme a vontade de Deus. O profeta não pode falar por si próprio. Ele não pode, sabe, se manter sem que Deus o tenha enviado. Então, Deus se revela de forma sobrenatural ao profeta. Agora, a falsa profecia, ela é uma marca dos tempos finais. A profecia falsa gera morte. Deuteronômio capítulo 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ou seja, uma pessoa que se diz profeta e que na verdade não é, quando ele começa, sabe, a ficar dando profetada uma atrás da outra, você já entra no culto, você já sabe que a pessoa vai sentir um negócio, irmão, que eu preciso te contar. Pezinho para trás, Bíblia na mão, julgue todas as coisas. Porque esses profetas não conseguem nem mais gerar frutos, porque espiritualmente é como se eles estivessem mortos. Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? O próprio Deus, ele já ensina. É simples. Ele já dá, sabe, senha e contrassenha, que nem diz o apóstolo. Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Agora, por que nós vemos muitas pessoas dando profetadas dentro das igrejas? Com soberba falou o tal profeta. Lembra do que eu te falei, que há abusos na profecia? Que há pessoas que querem dominar a vida das pessoas? Eu conheço um pastor que ele estava por se casar com uma outra irmã, e era o seu segundo casamento. E quando ele estava chegando na igreja, a sua noiva, futura esposa, estava conversando, sabe, com um vaso. E o vaso, quando chegou, e essa irmã disse, olha, aquele dali é o meu Isaac, é o varão que Deus me deu. O vaso virou e falou assim, irmãzinha, estou com uma pena
pena de você. Você vai sofrer muito, ovelhinha. O pastor está casado até hoje, está feliz e vai continuar casado, porque foi Deus quem os uniu. Muito cuidado. Há pessoas que gostam para dizer que tem. Cuidado com as pessoas que se intitulam. Não se preocupe, porque se Deus te chamou para o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastor, de mestre, Deus vai usar pessoas para reconhecer isso na sua vida. Ninguém se auto-intitula, ninguém se autopromove, ninguém se autonomeia, ninguém pode dizer Deus me enviou se Deus não enviou nada. Não tenhas temor dele. Sabe o que significa isso? As pessoas que lançam palavras proféticas, que eu chamo de agouros, são pessoas que gostam de agorar a vida das outras. Pessoas que gostam de adivinhar o que vai acontecer na vida das pessoas. Se afasta. O teu prumo tem que ser a palavra, tem mentira como forma de engano, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, mas você não será enganado. Vede que vô-lo tenho predito. O próprio Jesus já vem falando isso. Eles introduzem heresias destruidoras. 2 de Pedro 2, 1 a 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2, e muitos, Jesus está falando, Pedro está falando pelo Espírito, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Há profetas lá fora, alguns até se vestem de forma característica e estão amaldiçoando pessoas. Isso não é profecia que vem de Deus. Deus não institui o profeta para amaldiçoar o seu povo, mas Deus institui o profeta para dar a visão profética de Deus, para falar que a igreja, sabe, é o corpo místico de Cristo, foi lavada no sangue do Cordeiro, não há mais nenhuma condenação, que é através do sangue e do testemunho da palavra que você vence. Isto sim, é profecia bíblica. Agora, vamos começar a identificar algumas profecias que são falsas. Nem toda profecia vem de Deus. 1 de João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos profetas, e João diz, provai os espíritos. Toda profecia deve ser julgada, porque Deus não é Deus de confusão. 1 de Coríntios 14, 29, e agora chegou onde eu queria, um dos pontos. Tratando-se de... Ah, tá, eu pensei que qualquer um poderia julgar um profeta. Só quem pode julgar um profeta é um profeta. Por quê? Porque eles foram chamados por Deus para aquele ofício profético. Eles foram trabalhados por Deus. Deus treinou o espírito deles. Eles têm sensibilidade, eles têm mente profética, eles enxergam onde eu e você não enxergamos. Lembra de Daniel? Quando ele orou, Bispo Sérgio pregou aqui, quando Daniel ouviu o decreto que Dario havia estipulado, ele simplesmente se dirigia 3 vezes em direção a Jerusalém, e as janelas estavam abertas. Essa palavra janela, do aramaico, significa furar,
O que significa isso? O profeta vai onde eu e você não podemos ir, amado. Então ele diz: falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Agora você começa a perceber por que quando Deus manifesta este dom aqui no nosso meio, é através de 2 e no máximo 3. Porque se todo mundo começar a profetizar aqui dentro, meu amado, vai ser uma loucura. Ninguém vai entender nada. Não vai haver ordem no culto. E Deus não é Deus de confusão. Versículo 30. Se porém vier revelação ao trem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Quando eu vejo o dom profético em ação, eu também estou aprendendo. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, Deus trabalha com ordem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós temos visto muitas coisas aí fora e estão atribuindo a um mover de Deus. E é muito triste, porque aquilo é carne. Essa semana mesmo eu estava vendo com a minha esposa. Remédio para tratamento espiritual. Transferência de unção. As pessoas se sentam no chão com os pés descalços. Um chapa o pé no pé do outro. É uma coisa incrível. Eu falei para minha esposa, isso daqui a gente fazia quando era criança, que a gente brincava de bicicleta, levantava o pé e ficava um girando no pé do outro. Pegaram isso para fazer transferência de unção. Tinha um irmão que foi ordenado apóstolo, pegaram 2 litros de azeite, eu acho que era andorinha, derramaram no cidadão lá, meu irmão, o cara ficou todo encharcado de óleo. As pessoas dizem que estão em Cristo, mas se submetem às coisas que eram do Antigo Testamento, que nós respeitamos porque tinham um sentido. E as pessoas hoje estão banalizando isso dentro da obra de Deus. Por quê? Não tem mais ênfase na pregação da palavra, então tem que ficar arrumando dessas artimanhas para atrair a atenção do povo. Meu amado, prega a palavra, como convém a sã doutrina. Deixa que o Espírito Santo faz a obra e você vai ver o que Deus vai realizar através do teu altar. Por isso é que Paulo falou, prega a palavra, prega. Agora, a palavra é o padrão, Isaías 8:20. A lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tudo passa pela palavra. Então, quando se julga uma profecia, você tem que julgar através da palavra. Preferencialmente, dependendo da ocasião e do momento, quem julga são os profetas. Então, ignore profecias vindo de pessoas que são insubmissas, que não têm raízes e que são rebeldes. Existem várias pessoas que estão aí. Tem trabalho de oração em casa. Trabalho de oração é na igreja, mano. Tem trabalho de oração em casa. Que igreja que você é? Não tenho igreja. Pô, mas você não é nem da igreja batista? Não. Ué, como é que você abre aí um trabalho na sua casa e faz oração? Não, porque Deus me chamou. Ah, Deus te chamou. Meu amado, quando Deus estipula uma liderança, é porque ela já está debaixo de uma outra liderança. 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Não existe voz neste mundo que não tenha um significado. Por isso que através da palavra, através dos olhos do Espírito Santo, temos que identificar o que aquela voz, na verdade, qual é o endereço dela, qual é o propósito daquela profecia.
passa pela palavra. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, segunda-feira, às 19h30, pode vir, lugar da oração, você vai ver como é que Deus ele se move. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, e isto tem muito no meio de um povo. Há pessoas que gostam de adivinhar, e elas ficam, joga daqui, joga dali, para te induzir a você falar aquilo que ela quer escutar. Jogo da mente. Se você quer saber mais, depois pergunta. Nós temos várias psicólogas aqui, tem uma ali, a bispa Cristina, que ela vai te explicar melhor como é que isso funciona. Então, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, versículo 17, já estamos chegando para o final, seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que é que está errado ali? Tem alguma coisa errada ali? A princípio, nada de errado, mas o versículo anterior já havia dito: uma jovem que tinha um espírito de... Sim, lendo fica fácil, na prática é outra coisa, meu amado. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ou seja, Deus já havia dito para Paulo do que é que se tratava. Aí teve uma hora que Paulo chegou e falou assim: eu já não aguento mais isso. Já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. O espírito adivinhador, ele fala como um profeta de Deus, ele prega a palavra de Deus, mas não tem nada de Deus por detrás dele. É um espírito de adivinhação. Por quê? Aí agora, estou chegando, vou chegar. 1 Coríntios 14, 22, a profecia para o povo de Deus, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Profecia é para você. Por quê? Você crê? Então é para você. Profecia é para os que crerem. Você que acredita na visão profética, a profecia vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Glória a Deus. Agora, além de Deus ter falado para Moisés como é que se identifica um falso profeta, Jesus também deu um roteiro muito simples. Quando uma pessoa chegar perto de você, meu amado, trazendo um oráculo de Deus, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Próximo. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura, Bispo Sérgio falou isso aqui no domingo, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o testemunho de vida dessa pessoa? Tem um pastor que apacenta a sua vida, que zela pela sua vida, que ela, sabe, se submete. Qual é o testemunho dela? Tem a vida toda bagunçada? Tu vai olhar a vida marital da pessoa, sabe, o que eu falo, tem pessoas que se dedicam exclusivamente à obra de Deus e se esquecem das suas respectivas casas. Paulo diz que é pior do que o descrente. Examine a vida da pessoa. Qual é o testemunho dela? Que igreja ela pertence?
É uma pessoa que tem um bom testemunho? Tudo isso tem que ser identificado, meu amado. Agora, nem todos os que profetizam são profetas. Atos, capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E aqui eu quero te dizer uma coisa, irmã abençoada, irmão precioso de Jesus. Não é porque uma vez você foi usado por Deus, do dom da profecia, que isso te faz um profeta. As filhas de Filipe profetizavam, mas não eram profetas. Como assim, bispo? Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu à Judéia um profeta, chamado Ágabo. Olha os dons de revelação se manifestando. O profeta traz a revelação, ele traz a mente de Deus. Olha o que ele disse, versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta, ele traz revelação. O simples dom da profecia não importa em revelação. O dom da profecia é o veículo vocal. Mas a revelação vem através do profeta. Portanto, meu amado, os irmãos e as irmãs batatas, sabe, cuidado com o que falam. Você pode até ter um chamado profético, mas é Deus quem trará isto à realidade, não é você que tem que se intitular. Então, meus irmãos, finalizando, porque já chegamos, o Senhor nos deu um profeta alinhado ao coração de Deus, para recebermos da parte de Deus a revelação dos tesouros escondidos dentro da palavra, por meio de revelação. Quem acredita, quem põe a sua confiança em Deus, quem coloca a sua fé em ação, este está seguro a respeito de qualquer situação. E aquele que dá crédito, que acredita no verdadeiro ofício profético, este é bem sucedido. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Primeiro lugar, a fé em Deus. Primeiro lugar, a fé em Deus. Você precisa, reagir com fé à palavra profética, porque até mesmo para profetizar é necessário fé. Sabia disso? Então, meus irmãos, estamos firmes na visão profética. Creia na palavra profética, ela vai se cumprir. E aqui eu quero encerrar com uma das profecias que foi dada para o nosso ministério. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ou seja, Deus vai abalar, Deus vai simplesmente desestruturar vidas que estão apoiadas, sabe no que, meu amado? Em raciocínios falazes, em lógicas humanas. Volta lá, Joás. Volta, ele está dizendo ali, ó: o mar e a terra seca. Se você entrou aqui como uma terra seca, saiba que Deus já está abalando as suas estruturas. Versículo 7: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão a ti,
e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Quando eles estavam reconstruindo o templo, eles estavam querendo comparar aquele pequeno templo com a grandiosidade do templo de Salomão. Deus está dizendo o seguinte: o ouro e a prata são meus, e isto eu dou àqueles que reagem com fé à palavra, mas principalmente, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, o Espírito Santo se revelará de tal forma na tua vida, meu amado, que qualquer experiência que você teve com Deus anteriormente não se comparará ao que Deus fará na tua vida. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então receba um mover extraordinário de Deus na tua vida, receba esta palavra profética se manifestando na tua vida, receba portas abertas, receba prosperidade, as janelas dos céus estão abertas, mas acima de tudo, receba a manifestação do Espírito de Deus na tua vida. Se você entrou aqui como terra seca, saiba que agora do seu interior começam a jorrar rios de águas vivas. É do teu interior, amado, que começam a jorrar rios de águas vivas. Então abre a tua boca agora e comece a confessar aquilo que Deus está enchendo o teu coração. Reconheça que Ele é o dono da tua vida, que Ele é o autor da tua fé, que Ele é tudo para você, que você tem total dependência dEle. Reconheça que Ele tem o domínio e o controle da tua vida. Senhor, que Tu possas se mover, agitar, ó Deus, o Teu povo neste exato momento, Pai. Que Tu possas agitar, ó Deus, as águas espirituais. Que Tu possas agitar, ó Deus, cada tabernáculo aqui, cada morada Tua. Senhor, que haja um mover desta palavra profética em cada coração, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós acreditamos em Ti, por isso nós reagimos com fé, misturamos agora a palavra com fé, Senhor, e que esta palavra profética agora comece a restaurar os sonhos, que esta unção profética que vem da palavra, ó Deus, comece agora a ser como colírio nos olhos do Teu povo, ó Deus. Que esta palavra profética venha gerar esperança, venha levantar aquele que está caído, venha encorajar aquele, ó Deus, que está trôpego, aquele que está claudicante. Senhor, Tu não nos destes espírito de covardia, mas espírito de poder. Por isso, Senhor, sara agora, sara as emoções, sara, Senhor, aqueles que estão com a sua alma quebrantada, dolorida. Sara, ó Deus, aquele homem, aquela mulher que está de luto, Senhor. Aquele jovem que nos assiste pela internet, ó Deus, que está pensando em dar cabo de sua vida. Senhor, nós damos um basta no espírito da morte. Que o espírito de vida agora entre agora no teu coração, que está como terra seca, mas assim ao cheiro das águas. Oh, as águas de Deus agora comecem a fluir do teu interior, amado. Ao cheiro das águas agora, que você comece agora a renascer, porque Deus levanta do pó e do monturo para o assentar juntamente com os seus príncipes. Senhor, em nome de Jesus, toda situação, toda impossibilidade, toda sentença contrária, ó Deus, que está sendo endossada por um laudo médico, seja câncer, ó Deus, nós agora destruímos agora o espírito do câncer nesta noite, ó Pai. Nós agora destruímos, ó Deus, todo o espírito de enfermidade, porque neste exato momento nós olhamos lá para a cruz,
E vemos que por tuas chagas, ó Pai, as tuas chagas nos sararam. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Tu foste o nosso substituto, Jesus. Por isso, Senhor, chamamos a existência pela fé, porque a vitória que vence o mundo é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não existem. Eu chamo a existência pela fé aquilo que está provisionado no mundo espiritual a teu respeito. É tua herança, não porque tu mereces, mas é por causa do sacrifício da cruz. Foi o sacrifício de Jesus que te fez herdeiro de todas as coisas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, creia e receba, mano. Vire-se para o seu irmão, profetiza na vida dele, diz aí: olha só, Deus hoje operou algo de extraordinário na sua vida. Deus gerou novos sonhos para você. Deus gerou novas oportunidades na tua vida. Deus gerou saúde perfeita na tua vida. Porque nós cremos na visão profética. Nós acreditamos na palavra profética. Porque nós somos um ministério profético. E quando reagimos com fé na palavra, estamos seguros de que todas as promessas que conduzem à vida e à piedade se manifestarão em nome de Jesus. Para a glória de Deus, assim seja. Você crê nisso? Você crê nisso? Profecia é para quem crê. Você crê nisso? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Bispa Cristiane, oração bênção apostólica em nome de Jesus. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem de todo mal. Chegaremos em casa em paz, seguros, guardados pelos anjos de Deus. E teremos um final de semana abençoado, vitorioso, crendo nas promessas, crendo na profecia, que estamos debaixo da visão do Todo-Poderoso, e assim reinaremos em vida, e teremos vitórias para ser testemunho da honra e glória do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.